Meu nome é Gisele. Acordei antes do despertador tocar, como sempre. O silêncio da casa era quase uma oração. Lá fora, a luz da manhã filtrava-se pelas cortinas bege e desenhava faixas douradas no chão frio do quarto. Respirei fundo, sentindo o cheiro do café que havia deixado preparado na noite anterior, e por um instante acreditei, de novo, que minha vida era perfeita. Eu tinha um lar bonito, um marido que todos invejavam e um filho que era o amor mais puro que já conheci. Às vezes, eu me perguntava se a felicidade era mesmo real ou apenas o hábito de acreditar que está tudo bem. Arthur dormia profundamente, com o corpo pequeno enrolado no cobertor azul e o ursinho de pano esmagado contra o peito. Fiquei alguns segundos observando seu rosto sereno, o jeito que as pálpebras tremiam como se ele sonhasse com alguma aventura. Senti o coração amolecer. Era por ele que eu vivia, por ele que eu trabalhava tanto, por ele que eu acreditava em dias melhores. Passei a mão em seus cabelos loiros e sussurrei: "Você é o melhor pedacinho de mim." Na cozinha, o som do liquidificador, o cheiro de pão quente e o barulho das pequenas meias arrastando-se pelo piso de porcelanato compunham a trilha sonora das minhas manhãs. Quando Arthur acordou, veio correndo me abraçar pela cintura, ainda sonolento. "Mamãe, hoje posso levar meu dinossauro para a escola?" Ri, beijando o topo da cabeça dele. "Pode, mas só se prometer que não vai assustar a professora de novo." Ele gargalhou, e aquele riso encheu a casa de luz. Renato desceu as escadas minutos depois, impecável como sempre. Camisa branca bem passada, relógio caro, aquele perfume amadeirado que eu reconheceria mesmo entre 1000 pessoas. Ele se aproximou, me deu um beijo rápido no rosto e pegou o café. "Tenho uma reunião cedo, amor." A voz dele era calma, treinada, como a de alguém acostumado a ser admirado. Observei-o por um instante e perguntei: "Você volta para o jantar?" Ele olhou o relógio e respondeu distraído: "Talvez tarde." "Não me espere, tá?" Essas palavras ficaram ecoando enquanto eu lavava a louça. "Não me espere." Antigamente, ele dizia: "Me espere acordada." Eu tentava ignorar essas pequenas mudanças, como quem finge não ver a rachadura na parede recém-pintada. Renato sempre foi o homem das aparências, o tipo que se orgulha da imagem mais do que do espelho. Mas eu ainda o amava, ou talvez amasse o que fomos antes que a pressa dele engolisse a nossa paz. No meu ateliê, sentei diante da prancheta e olhei os projetos espalhados. Eram casas, sonhos de outras pessoas que eu ajudava a erguer. Ironia cruel, eu construía lares firmes enquanto o meu começava a tremer por dentro. "Gisele, você é boa demais para desconfiar de quem ama", dizia sempre minha amiga Helena, com aquele tom entre carinho e advertência. Eu apenas sorria, tentando acreditar que o amor ainda bastava. À tarde, busquei Arthur na escola. Ele veio correndo, o cabelo desalinhado, o sorriso largo. "Mamãe, ganhei uma estrela dourada." Peguei-o no colo e disse: "Você é meu campeão." Quando entramos no carro, ele perguntou inocente: "Papai vai jantar com a gente hoje?" Senti o nó na garganta. "Acho que não, amor. O papai está trabalhando muito." Ele fez um biquinho e ficou quieto, olhando pela janela. À noite, deixei o jantar servido, lasanha, o prato preferido de Renato. Mas ele não voltou. Mandei uma mensagem. Nenhuma resposta. À meia-noite, o som do portão me fez levantar. Ele entrou devagar, cheirando a perfume que não era o meu. "Você ainda acordada?" perguntou, tentando soar casual. "Estava preocupada", respondi. Ele tirou o paletó e sorriu de um jeito que não me alcançou. "Você se preocupa demais, Gisele." Deitei sem dizer mais nada. Olhei o teto por longos minutos, sentindo o peito apertar. Tentei lembrar quando foi a última vez que ele me olhou de verdade, não apenas por cima do celular, não apenas com o olhar cansado de quem mede o tempo em compromissos. O relógio marcou 2 da manhã quando o ouvi virar na cama, virando-me as costas. Na penumbra, percebi o quanto o silêncio pode gritar. E pela primeira vez em muitos anos, tive a sensação estranha de que algo estava prestes a desmoronar,
mas eu ainda não sabia que o primeiro aviso viria da voz mais inocente da casa. Os dias seguintes pareciam iguais, mas havia algo invisível pairando no ar, como uma rachadura que só eu via. Era uma sensação que não se explicava, apenas se sentia, aquele tipo de incômodo que não tem som, mas faz barulho por dentro. Renato continuava saindo cedo, voltando tarde, e o sorriso dele tinha se tornado um disfarce mal ensaiado. Às vezes, eu observava-se arrumando diante do espelho, ajeitando a gravata com cuidado exagerado, escolhendo perfumes que ele nunca usava para o trabalho. Ele parecia mais interessado na própria imagem do que na nossa rotina. Uma tarde, enquanto recolhia as roupas do varal, o vento trouxe um perfume doce, floral, diferente do meu. Era o mesmo cheiro que eu sentira na gola da camisa dele na semana anterior. Senti o estômago revirar. Fiquei parada por um momento, segurando aquela peça de roupa nas mãos, como se ela pudesse responder às perguntas que eu ainda não tinha coragem de fazer. Passei os dedos sobre o tecido e imaginei outra mulher tocando o mesmo lugar, rindo de algo que ele disse, ouvindo as mesmas promessas que um dia foram minhas. Tentei afastar a ideia, dizendo a mim mesma que estava exagerando. Talvez fosse apenas o cheiro do ambiente do escritório, alguma cliente, algum abraço social. Eu sempre fui boa em justificar o injustificável. À noite, sentei na varanda com uma taça de vinho, observando as luzes dos prédios à distância. São Paulo parecia calma vista de longe, mas eu sabia que, lá embaixo, tudo se movia em ritmo frenético, como meu coração. Helena me ligou. Você está bem, Gi? Sua voz está diferente ultimamente. Respondi tentando soar tranquila. Deve ser o cansaço. Ela insistiu. Cansaço ou decepção? Soltei um riso curto. Não começa, Lê. O Renato anda ocupado, só isso. Houve um silêncio do outro lado da linha antes que ela dissesse, num tom mais baixo, cuidado com o que você chama de ocupado. Às vezes, é só outro nome para ausente. Desliguei sem querer continuar aquela conversa. Eu odiava quando as pessoas colocavam palavras onde eu ainda não tinha coragem de colocar dúvidas. Na manhã seguinte, Arthur me esperava na cozinha, de mochila nas costas e um sorriso que me fazia esquecer tudo. Mamãe, o papai vai me buscar na escola hoje? Perguntei a mim mesma se ele lembraria. Acho que sim, amor. Arthur balançou a cabeça, pensativo. Ontem ele esqueceu. Tentei sorrir, mas as palavras dele ficaram como agulhas. Depois que o deixei na escola, decidi passar no escritório de Renato de surpresa. Queria almoçar com ele, como fazíamos antes. Cheguei na portaria com um embrulho de comida caseira nas mãos e uma esperança boba no peito. O segurança me reconheceu, sorriu e avisou: a senhora chegou no momento certo, ele acabou de sair com a secretária dele. Meu sorriso congelou. Camila? Perguntei sem pensar. Ele confirmou com um simples aceno de cabeça. Voltei para o carro sentindo o chão se mover. Liguei o rádio, mas o barulho das músicas soava distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Estacionei em uma rua próxima e fiquei ali parada, com o motor ligado, olhando para o nada. Não chorei. A lágrima parecia teimosa, presa em algum lugar entre a raiva e o orgulho. Eu não queria acreditar que o homem com quem dividia a vida pudesse ter se tornado um estranho. À noite, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Entrou sorrindo, me abraçou por trás e perguntou: você preparou aquele risoto que eu gosto? A voz dele soava leve, quase ensaiada. Preparei, respondi. Quando ele foi tomar banho, abri o celular dele que estava largado no sofá. Nada. Nenhuma mensagem suspeita. Nenhum rastro. Era esperto o suficiente para apagar tudo. Na cama, fingi dormir enquanto ele deitava ao meu lado. Senti o colchão afundar, o corpo dele virar para o outro lado. A respiração dele estava tranquila demais, diferente da minha, que vinha em soluços silenciosos. Pela primeira vez, me peguei perguntando o que era pior, descobrir uma traição ou viver com a dúvida dela. Fechei os olhos e prometi a mim mesma que, se houvesse algo escondido, eu encontraria.
Mesmo que isso me custasse a vida que eu achava perfeita. Naquela noite, a chuva caía fina, quase silenciosa, e a casa parecia respirar junto comigo, pesada, cansada, cheia de coisas não ditas. Arthur dormia no quarto ao lado, e Renato ainda não tinha voltado. Olhei o relógio na parede, 22h47. O jantar esfriava na mesa, e eu já havia aquecido o risoto 2 vezes. Passei a mão pelos cabelos e suspirei. Era como se eu estivesse vivendo em câmera lenta, vendo cada pedaço da minha rotina se partir em silêncio. Peguei uma manta, sentei no sofá e tentei assistir a algo na televisão, mas o som das risadas no programa soava falso demais. Às 23h15, ouvi o portão abrir. O som do carro estacionando sempre me dava um aperto no peito. Era o barulho que separava o que eu sonhava do que eu enfrentava. Renato entrou sem pressa, como se não houvesse nada de errado. Trazia o celular na mão e o olhar distante. "Você ainda acordada?" perguntou, pendurando o paletó. "Estava te esperando." Ele sorriu de canto. Eu disse para não me esperar. A resposta dele atravessou meu peito como um vento gelado. Subi para o quarto sem discutir. Eu já havia aprendido que o silêncio às vezes é mais cortante que qualquer palavra. Quando ele deitou, virei o rosto pro outro lado e fechei os olhos. Não dormi. Passei horas olhando o breu da janela, ouvindo o som da chuva batendo no vidro. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O rosto inchado, a cabeça pesada. Fiz café, organizei a mochila de Arthur e deixei o uniforme dobrado sobre a cama dele. Entrei no quarto devagar. Ele ainda dormia, o rosto sereno, os lábios entreabertos. Ajoelhei ao lado da cama, acariciei seu cabelo e sussurrei: "Acorda, meu amor." Ele abriu os olhos, piscando com sono. "Mamãe, o papai já foi trabalhar?" Balancei a cabeça afirmando e ele se sentou, ainda meio mole. Ficamos um tempo em silêncio, apenas o som da chuva lá fora. Então ele me olhou, com aquela expressão que só as crianças têm quando sabem mais do que deveriam. "Mamãe, posso te contar uma coisa?" Minha respiração falhou. "Claro, pode sim." Ele mordeu o lábio inferior, como se estivesse tentando encontrar coragem. "Mas você promete que não vai brigar?" Senti o coração acelerar. "Prometo." Ele se aproximou, olhou para a porta, como se temesse ser ouvido, e sussurrou bem baixinho, com voz trêmula: "O papai tem uma amante." O mundo pareceu parar. Eu fiquei imóvel, incapaz de reagir. As palavras dele ecoaram como uma explosão silenciosa, abrindo fendas dentro de mim. "O quê?" perguntei, tentando manter a voz firme. Arthur abaixou o olhar. Eu ouvi ele falando com uma mulher. "Ele disse que, quando você viajar, vai pegar todo o seu dinheiro." Ele falou isso rindo, mamãe, e disse que ela ia ajudá-lo. Meu corpo inteiro ficou frio. Eu o segurei pelos ombros e sussurrei: "Onde você ouviu isso?" "Na cozinha." Eu estava tomando água e ele não sabia que eu estava lá. Ele falava no telefone. Disse o nome dela. "Qual nome?" "Camila." Tudo dentro de mim desabou de uma vez. Eu conhecia esse nome. A secretária. A mesma mulher que o segurança mencionara no outro dia. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando não chorar. "Arthur, você não deve contar isso a ninguém, tá bem? É um segredo entre nós." Ele assentiu, confuso. "Eu fiz algo errado, mamãe?" "Não, amor. Você fez a coisa mais certa do mundo." Abracei meu filho com força, sentindo o pequeno coração dele bater rápido contra o meu. Foi o abraço mais longo da minha vida, o tipo de abraço que a gente dá quando sabe que algo acabou, mas precisa fingir que ainda pode ser salvo. Passei o resto da manhã em automático. Preparei o café, levei Arthur à escola, e depois fiquei parada no carro, olhando para o nada. A voz dele ainda ecoava na minha cabeça: "O papai tem uma amante. E quando você viajar, vai pegar todo o seu dinheiro."
As palavras se repetiam, afiadas, até cortarem o pouco de fé que restava em mim. Quando voltei para casa, sentei no sofá e fiquei observando as fotos na estante. Lá estava eu, sorrindo no casamento, Renato com o braço em volta da minha cintura, Arthur ainda bebê no colo dele. Eu toquei o vidro da moldura e senti as lágrimas caírem sem aviso. Aquela mulher na foto parecia uma estranha, uma mulher que acreditava em promessas, em fidelidade, em planos compartilhados. À tarde, Renato ligou dizendo que teria uma reunião prolongada. Sua voz soava serena, quase doce. Eu respondi calmamente, escondendo o tremor nas mãos. Tudo bem, querido. Boa sorte na reunião. Ele agradeceu, sem saber que, pela primeira vez, eu estava mentindo. Naquela noite, antes de dormir, sentei na cama e olhei pela janela. A cidade pescava lá fora, indiferente à minha dor. Então, uma ideia me atravessou como um relâmpago: eu não confrontaria ninguém. Não ainda. Eu queria ver até onde ele iria. Fechei as cortinas, apaguei a luz e decidi em silêncio: a viagem estava cancelada. Mas Renato não saberia disso. Eu o deixaria acreditar que o plano dele estava funcionando, só para ver o rosto dele quando tudo desmoronasse. Na manhã seguinte, acordei diferente. Era como se algo dentro de mim tivesse se quebrado e, no lugar do que sobrou, nascesse uma calma quase perigosa. Eu não chorei mais. Não tremi. Apenas respirei fundo e senti um novo tipo de força preencher o vazio que Renato havia deixado. Era uma sensação fria, controlada, calculada, a mesma que eu imaginava que um arquiteto sentia ao demolir uma estrutura antiga para reconstruí-la do zero. Passei o café, organizei o uniforme de Arthur e me sentei à mesa. O relógio marcava 6h47 quando ouvi os passos de Renato descendo as escadas. Ele vinha apressado, o celular na mão, o rosto calmo demais. Bom dia, amor, disse, servindo-se de café. Dormiu bem? Olhei para ele e sorri. Melhor do que esperava. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Mal sabia que o meu sorriso, naquele momento, não era um gesto de amor, era um disfarce. Enquanto ele falava sobre negócios, eu observava em silêncio. Cada palavra, cada movimento. Era como assistir a uma peça em que o ator acredita que o público ainda não descobriu o enredo. Quando ele saiu, eu esperei ouvir o portão fechar e o som do carro se afastar. Então me levantei, tirei o celular do bolso e liguei para um número que eu havia guardado há meses, o de Henrique, um antigo cliente e amigo advogado. Gisele, quanto tempo? Tudo bem? Depende do que você chama de bem, respondi. Houve um silêncio breve do outro lado. Quer que eu passe no seu escritório? Não. Prefiro que ninguém saiba. Só preciso entender como proteger meus bens, e do que eu devo me antecipar. Henrique não fez perguntas desnecessárias. Marcamos de nos encontrar em um café discreto no centro. Lá, entre xícaras de cappuccino e olhares cautelosos, ele me explicou sobre procurações reversas, transferências protegidas e bloqueios preventivos. Eu anotava tudo, palavra por palavra. Quando saí de lá, não era mais apenas uma esposa traída, era uma estrategista prestes a vencer no próprio campo do inimigo. De volta a casa, fui até o escritório de Renato. Ele nunca deixava nada fora do lugar, o que ironicamente facilitava meu trabalho. Abri a gaveta de baixo e encontrei uma pasta de documentos. Alguns papéis de investimentos, recibos e um contrato de venda parcial da empresa, assinado só por ele. A data me chamou a atenção, 2 semanas antes da suposta viagem. O nome de Camila aparecia como consultor assistente. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele homem que dormia ao meu lado todas as noites havia planejado me destruir enquanto ainda me abraçava. Peguei o documento, fotografei página por página e devolvi tudo exatamente como estava. Nenhum traço, nenhuma marca. Depois, acessei minha conta bancária. As transferências estranhas que eu havia notado antes se repetiam, pequenas quantias desviadas para uma conta desconhecida. Fiz anotações, tirei prints,
e enviei tudo para o e-mail pessoal de Henrique, com o assunto, prova A. No dia seguinte, Henrique respondeu com um simples, continue fingindo. E foi o que eu fiz. Passei a atuar no papel da esposa perfeita. Preparava o jantar, sorria, elogiava o terno dele, fingia me interessar pelas histórias do trabalho. Por dentro, cada gesto meu era um cálculo. Quando ele me falava sobre a tal viagem, que agora parecia mais uma armadilha, eu concordava com tudo. Vai ser ótimo para nós, Renato. A gente precisa disso. E ele sorria, satisfeito, sem imaginar que cada palavra minha era uma parede sendo erguida entre nós. À noite, depois que ele dormia, eu ligava o computador e transferia pequenas quantias do nosso dinheiro para uma conta nova, em nome do meu filho. Não grandes o suficiente para levantar suspeita, mas constantes o bastante para esvaziar o que ele planejava roubar. A cada clique, eu sentia uma mistura de dor e alívio. Era como costurar a ferida que ele mesmo tinha aberto. Certo dia, enquanto revisava mensagens antigas, encontrei algo que me fez parar. Um e-mail de Camila para Renato, marcado como pessoal. O assunto dizia apenas: ela vai viajar mesmo? Eu abri. As palavras dentro eram curtas, secas, mas cada letra parecia cuspir veneno. Assim que ela sair de casa, você vai ao banco. Já deixei tudo preparado. Depois disso, somos livres. A palavra livres me fez rir. Livres de quê? Do amor? Da fidelidade? Da família que ele fingia valorizar? Era quase poético, eles planejavam se libertar de mim, sem perceber que quem realmente se libertaria seria eu. Naquela noite, deitei ao lado dele e o observei dormir. O rosto calmo, o peito subindo e descendo, a respiração lenta. Eu o conhecia há 10 anos, mas nunca o tinha visto tão pequeno, tão medíocre. Você não faz ideia do que está por vir, sussurrei baixinho. Antes de apagar a luz, abri o caderno onde eu costumava anotar projetos e desenhei um círculo. Dentro, escrevi uma única palavra: justiça. Pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Não porque tudo estava bem, mas porque, finalmente, eu sabia o que precisava fazer. E eu faria, sem gritos, sem lágrimas, sem piedade. O dia do acerto chegou como um amanhecer pesado, abafado, daqueles em que o ar parece se recusar a se mover. Acordei antes do sol, sentei na cama e fiquei olhando o quarto em silêncio. Tudo ali parecia igual, a cortina branca, a poltrona onde eu deixava o roupão, o abajur de luz amarelada, mas nada dentro de mim era o mesmo. Eu já não era a mulher que acreditava nas meias-verdades de Renato. Eu era alguém novo, feito de silêncio e propósito. Passei a manhã em um estado de tranquilidade estranha. Fiz café, arrumei a casa, levei Arthur para a escola. Quando voltei, sentei na mesa da sala com o notebook aberto e deixei os documentos organizados diante de mim, prints, cópias de transferências, os e-mails entre ele e Camila, e o contrato de venda parcial da empresa. Henrique havia me orientado sobre cada detalhe. Deixe que ele haja. Quando tentar, é o bastante. Foi isso que fiz. Esperei. Às 10h30 da manhã, o telefone tocou. Era o gerente do banco. Senhora Gisele, tudo está conforme o combinado. A movimentação que o seu marido tentar fazer hoje será automaticamente bloqueada. Deseja que eu lhe avise quando ele estiver aqui? Respirei fundo. Não precisa. Eu já vou saber. Desliguei e fiquei ali, imóvel, ouvindo o relógio da parede. Cada tic-tac parecia anunciar o fim de uma era. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de Renato: amor, resolvendo umas coisas no banco, depois te ligo. Eu olhei para a tela por um longo tempo, com um sorriso frio nos lábios. Ele ainda acreditava que eu estava em viagem. Eu tinha deixado uma mala arrumada perto da porta de propósito, e até publiquei uma foto antiga no aeroporto, marcada como lembranças. Ele engoliu a isca. Fiquei sentada, observando o reflexo da minha própria imagem na taça de vinho que repousava sobre a mesa. A mulher que eu via ali parecia calma demais. Quase perigosa.
2 horas depois, o portão da garagem se abriu com força. Renato entrou apressado, o rosto pálido, os olhos arregalados. Gisele? Você não viajou? Perguntou, a voz embargada. Apoiei o queixo na mão e respondi devagar, mudança de planos. Ele estava visivelmente nervoso. O terno desalinhado, o cabelo desgrenhado, o suor escorrendo pela têmpora. Aconteceu alguma coisa nas contas, disse ele, fingindo preocupação. O banco bloqueou tudo, e eu, não sei por quê. Não sabe? Perguntei, levantando-me. Peguei a pasta sobre a mesa e joguei diante dele. As fotos, os extratos, os e-mails. Tudo. Ele olhou aquilo como quem encara um espelho pela primeira vez e não gosta do que vê. Você contratou alguém para me seguir? Balbuciou. Contratei alguém para me proteger, corrigi. E para garantir que o pai do meu filho não me roubasse enquanto fingia me amar. O silêncio que veio depois foi denso, sufocante. Renato passou a mão nos cabelos, caminhando de um lado a outro, rindo nervoso. Gisele, você está exagerando. Eu só estava resolvendo umas pendências. Camila estava me ajudando com documentos? Camila, interrompi. A amante? Aquela que escreveu assim que ela sair de casa, somos livres? Ele empalideceu. Nenhuma palavra. Nenhuma desculpa. Dei um passo à frente e o encarei nos olhos. Você me olhou por anos como se eu fosse ingênua. Mas a diferença é que eu nunca precisei gritar para ser ouvida. Eu apenas esperei o momento certo. E agora chegou. Ele tentou se aproximar. Amor, eu posso explicar. Eu me confundi, me perdi, mas eu te amo. Não, Renato. Minha voz saiu firme, fria. Você ama o reflexo do poder. Ama o que eu te dei, conforto, status, aparência. Mas amor é outra coisa. Amor é o que me fez ficar quando você já não merecia. É o que me fez ouvir o nosso filho e agir. É o que me salvou de você. Ele respirou fundo, mas as lágrimas vieram. Gisele, eu juro, eu me arrependi. Sorri. 3 dias tarde demais. Peguei a pasta e caminhei até a porta. O advogado vai entrar em contato ainda hoje. Tudo que você tentou tirar de mim agora é meu, legalmente protegido. E você vai sair dessa casa agora. Você não pode fazer isso comigo, gritou. Posso, sim. E o pior é que nem precisei levantar a voz para isso. Ele ainda tentou insistir, mas o portão eletrônico se abriu atrás de mim. Henrique estava parado na calçada, com um envelope nas mãos. Renato entendeu. O jogo acabou. Deixei o advogado lidar com a papelada e subi para o quarto. De lá, ouvi os passos apressados, o som da porta batendo e, enfim, o silêncio. O verdadeiro silêncio. Sentei na cama e deixei que uma única lágrima escapasse. Não era de dor, era de libertação. Arthur chegou da escola algumas horas depois. Correu até mim, abraçando minhas pernas. Mamãe, o papai vai viajar? Abracei-o de volta e respondi, com a voz calma, vai, meu amor. E dessa vez, ele não vai voltar. Arthur sorriu sem entender, e eu o beijei na testa. Pela primeira vez em muito tempo, a casa estava leve. Sem mentiras, sem máscaras. Só nós dois e o som tranquilo da chuva caindo lá fora. Eu sabia que a batalha tinha terminado. Mas o que viria depois seria o verdadeiro recomeço. 3 dias. Apenas isso. 3 dias desde que o mundo que eu conhecia desabou, e, de alguma forma, se reconstruiu de um jeito que nunca imaginei possível. 3 dias desde que Renato atravessou aquela porta pela última vez, levando consigo o resto das mentiras que ainda tinham o meu nome. 3 dias desde que eu deixei de ser esposa e me tornei dona do meu destino. A manhã de hoje começou diferente. O silêncio da casa já não era pesado, nem ameaçador. Era um silêncio novo, limpo, quase sagrado.
A luz do sol entrava pela janela e se espalhava pelo chão, tocando os móveis como se abençoasse o espaço. Eu observava Arthur brincando com seus carrinhos no tapete da sala, rindo alto, com uma liberdade que eu não ouvia há muito tempo. O riso dele era o som da minha vitória. O telefone tocou pouco depois das 9. Era Henrique. Tudo resolvido, Gisele. O processo de separação foi protocolado e as medidas protetivas contra movimentações financeiras do Renato estão ativas. Ele não pode tocar em um centavo sem sua autorização. Fechei os olhos e respirei fundo. Obrigada, Henrique. De verdade. Você foi corajosa. E inteligente. Ele não esperava por isso. Sorri, amarga e tranquila ao mesmo tempo. Homens como Renato nunca esperam que uma mulher silenciosa esteja prestando atenção em tudo. Depois que desliguei, sentei na varanda com uma xícara de café. O vento era morno, e o cheiro de terra molhada ainda pairava depois da chuva da madrugada. Eu olhei para o horizonte e pensei em tudo o que vivi nos últimos anos, as juras de amor, os aniversários de casamento, as promessas vazias, os sorrisos ensaiados. Parecia outro século. Renato havia tentado entrar em contato. Várias vezes. Ligações, mensagens, e-mails. Todas sem resposta. No segundo dia, ele apareceu no portão, implorando para conversar. Eu vi pelas câmeras e fiquei observando de longe, escondida atrás da cortina. Ele chorava, algo que eu nunca tinha visto antes. Gisele, me perdoa. Eu não sei o que deu em mim. Eu estava perdido, as mesmas frases que tantos homens dizem quando percebem que perderam o que julgavam eterno. Mas eu não saí. Não abri a porta. Ele foi embora sozinho, e o som do carro se afastando foi a música mais libertadora que já ouvi. Soube por Henrique que Camila também perdeu o emprego. A empresa de Renato estava sendo investigada, parte dos documentos que eu entreguei ao advogado revelavam irregularidades financeiras. Os sócios, outrora cegos pela confiança, se voltaram contra ele. Camila tentou se afastar do escândalo, mas uma foto deles juntos no hotel caiu nas mãos da imprensa. Nada mais romântico do que um escândalo entre amantes cúmplices de fraude. Não senti pena. Talvez isso diga muito sobre quem me tornei, mas não era vingança. Era equilíbrio. O mundo apenas devolveu a cada um o que era seu. Arthur, inocente, ainda perguntava de vez em quando: mamãe, o papai vai voltar? E eu respondia sempre da mesma forma: não, amor. Mas ele ainda é seu pai. Um dia você vai entender. Ele aceitava, distraído, e logo voltava aos brinquedos. Eu observava, admirando a leveza que ele carregava, a pureza que sobreviveu ao caos. À tarde, fui até o escritório. As plantas de novos projetos se espalhavam pela mesa. Por muito tempo, aquele espaço foi apenas meu refúgio. Agora, era meu recomeço. Recebi um e-mail de uma grande construtora interessada em parceria. Admiramos seu trabalho e gostaríamos de conversar sobre futuras colaborações. Sorri. Era irônico, enquanto Renato tentava me sabotar, a vida me abria novas portas. Voltei para casa antes do pôr do sol. O céu estava tingido de tons de laranja e violeta, e o ar parecia mais leve. Sentei no sofá, fechei os olhos e ouvi os sons que tanto amava, o riso de Arthur, o farfalhar das folhas do jardim, o relógio marcando o tempo com paciência. Desta vez, esses sons não me lembravam rotina. Lembravam renascimento. Peguei um espelho pequeno que ficava sobre a mesinha de centro e olhei para o meu próprio reflexo. O rosto estava diferente, mais maduro, mais firme. Havia sombras sob os olhos, mas também havia brilho. Eu toquei meu próprio rosto e sussurrei: você conseguiu. Porque eu consegui. Consegui sair inteira de uma história que quase me destruiu. Consegui me erguer sem precisar de ninguém. Consegui provar que o amor não é submissão, é força. Naquela noite, antes de colocar Arthur para dormir, ele me chamou e disse: mamãe, eu gosto mais de você quando você sorri assim. Assim como? Perguntei. Assim,
como se tivesse ganhado alguma coisa. Eu ri, o abracei e beijei o topo da cabeça dele. Porque eu ganhei, meu amor. Ganhei a mim mesma. Depois que ele dormiu, voltei à varanda. As estrelas estavam claras, pontilhando o céu de um brilho quase tímido. Peguei o celular e escrevi uma última mensagem para Renato. Não por necessidade, mas por encerramento. 3 dias depois, entendi que o amor não é o que te prende, é o que te liberta. E eu me libertei. Apertei enviar e deixei o celular sobre a mesa. O vento soprou suave, levando consigo o resto do passado. Fechei os olhos, sorri e sussurrei para o nada, ou talvez para mim mesma. Agora, sim, minha vida está em paz. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!